Fazendo barulho no ar aqui na sua Rede Vida de televisão e Rádio Shalom, seja muito bem-vindo mais uma vez. A comunidade Shalom te acolhe de braços abertos para o nosso programa de hoje, que promete muita coisa boa. Ao meu lado, Delny Bezerra, boa noite. Boa noite, Diego. Boa noite, família. E aí, vocês estão preparados para mais um Fazendo Barulho? O programa de hoje está muito especial e você vai descobrir que a vida eterna não é algo só para depois da morte, não. Não é algo abstrato e distante da nossa vida, distante da nossa realidade, não. As nossas relações, o nosso ambiente profissional, a nossa família podem ser locais de profundos encontros com Deus, o Eterno, bem pertinho de cada um de nós. Porque, afinal de contas, como diz o nosso tema de hoje, o céu é agora. E a alegria é muito grande, né? Nós vamos receber o professor universitário Antônio Jorge, doutor em Direito pela USP, também a advogada Carmina Gurgel. E você vai conhecer também a história de um jovem brasileiro. Estou profetizando. Um jovem brasileiro que morreu em fama de santidade em 2008, servo de Deus Marcelo Câmara. Vai ter muita coisa boa, Delny. E sem falar na adoração ao Santíssimo Sacramento, já que nós estamos falando sobre o céu, sobre a eternidade, sobre essa alegria que pode ser experimentada já nessa terra, a gente convida você a participar conosco da nossa adoração ao Santíssimo Sacramento. É um momento de graça, é imperdível. Você já pode, inclusive, enviar para nós suas intenções de oração nas nossas redes sociais, ou aí mesmo pelo chat do YouTube, ou lá no @Fazendo Barulho, que é o nosso Instagram. Você pode, inclusive, seguir a gente se você ainda não segue, fazer aquele story, marcar a gente, dizer o que é que você está achando também do nosso tema de hoje e juntos vivermos essa graça que é viver no eterno, que é o próprio Deus. Esse programa promete e a gente vai descobrir como nas pequenas coisas da nossa vida, do nosso cotidiano, esse eterno se esconde, né? Perfeito, vamos começar de música agora então com o Thiago Brado, hoje Livre Sou. Presença forte em mim, eu posso dizer, habitas aqui. Porque escravo eu fui e hoje eu sou mais livre aos teus pés. Sentido na vida minha alma encontrou, tua mão poderosa veio e me levantou. Agora eu posso declarar, hoje livre sou, tenho sede da tua graça cada dia mais. Sou mais forte e vou mais longe quando aqui estás. Com palavras de amor, te adoro, Senhor. Hoje livre sou. Sentido na vida minha alma encontrou, tua mão poderosa veio e me levantou. Agora eu posso declarar, hoje livre sou, tenho sede da tua graça cada dia mais. Sou mais forte e vou mais longe quando aqui estás. Com palavras de amor, te adoro, Senhor. Hoje livre sou. Meu tesouro, minha herança, meu supremo bem. Nem tribulações nem dor podem nos separar e jamais irão romper o que o amor selou.
hoje livre sou. E hoje, para o nosso bate-papo, estamos recebendo o professor universitário Antônio Jorge Pereira Júnior, que é doutor em Direito pela USP, e também advogada Carmina Burana Gurgel, também já teve outras vezes aqui no programa. Eles vão conversar conosco sobre o tema de hoje, pois é, por acaso, dois advogados, né? Sejam bem-vindos, Antônio Jorge e Carmina. Muito obrigada, é um prazer estar aqui. Olá, Diego, olá, Delny, e Antônio também. Muito obrigada. Uma satisfação, agradeço o convite, a participação aqui com todos vocês, uma turma simpática, né, pra gente poder conversar nesse momento agora. É uma alegria muito grande ter vocês aqui com a gente. E o nosso tema de hoje é O Céu é Agora. As pessoas podem achar que esse tema não diz muito respeito à vida delas, achar que a eternidade assim, é algo distante, só para depois da morte, algo meio abstrato. Mas será que é isso mesmo, Antônio? Pois é, para falar desse tema, me recordo agora uma diferenciação que faziam os gregos da questão do tempo, termo tempo, né? Tem a palavra kairos e a palavra cronos. Muitos já conhecem a distinção, né? Cronos é a matemática, é o tempo quantitativo. Kairos é o tempo qualitativo, interior. De certa forma, quando a gente fala da eternidade agora, o céu é agora, é pensar nessa qualidade de vida que se tem. Porque, de certa forma, a gente experimenta aqui um tipo de vida, vai reverberar no além. Né? É uma continuidade. E com a nossa liberdade, a gente vai escolher qual é o além que eu quero ter. E é por isso que tem essa conexão imediata. Né? Deixar como sendo algo puramente para depois, acaba sendo uma perda da percepção que é dessa conexão imediata, do Kairos com Cronos e o Kairos com essa conexão com o além. Né? É por isso que a gente pode antecipar, né? E de certa forma trazer para o nosso dia a dia já, né? Claro, simulando um pouco, óbvio, porque São Paulo dizia, né? Nem o olho humano ouviu, nem o ouvido jamais ouviu o que Deus tem preparado. Sim. Mas eu posso simular. E além de simular, a gente tem vários indícios, né, ao longo da história do cristianismo, né? Os santos tiveram alguns tiveram esse dom de vislumbrar de modo mais real essa experiência do além. Mas fora isso, muitos já traduziam que no dia a dia esse encontro com Deus, né, nas ocupações comuns, já lhe traz essa realização plena. O que é o céu se não realização plena? O tempo inteiro. Então, a ideia de realização plena, de vivência máxima dessa comunhão com Deus, eu posso traduzir no meu dia a dia também. Então, por isso é que pode ser agora sim. Né? Não é algo que fica só uma ideia abstrata, meramente hipotética, né? Uhum. E você, Carmina, o que tem a dizer sobre esse assunto? É isso mesmo, assim, nós passamos o nosso dia a dia muito tempo no nosso trabalho, né? Então, falar de cotidiano e eternidade não tem como não linkar e pensar no nosso cotidiano mesmo, no dia a dia. Então, se a gente parar para pensar, a gente passa muito mais tempo no nosso trabalho do que nas nossas casas, né? Durante a semana, eu, por exemplo, passo a manhã e a tarde inteira no trabalho. Então, se eu excluir o trabalho desse caminho de eternidade, eu estou excluindo uma boa parte do meu dia. Então, sobraria muito pouco para buscar a eternidade só durante a noite, quando eu chego em casa ou quando eu estou participando de algo da comunidade Shalom. Então, a gente tem que linkar, sim, porque onde a gente está é o nosso cotidiano. São duas aparentes contradições aí, né? Primeiro, o Jorge fala, tem muita gente que pensa que a nossa vida na Terra é como se fosse o hiato, né? Nós viemos de Deus, somos pensados por Deus, aí nos desgraçamos aqui nessa vida e vamos aqui trabalhar para ver se a gente consegue voltar para o céu, né? Voltar para Deus, voltar para Deus, essa é a palavra. E a Carmina fala também dessa questão, dessa aparente contradição daquilo que eu sou com o meu trabalho, né? Que às vezes é uma coisa que a relação com o trabalho fica parecendo assim um castigo, né? Sim. Eu não sou eu, né? E eles estão aqui exatamente por isso. E vai iluminar muito. Vocês perceberam que eles são cristãos? E eu quero saber de vocês, como é que vocês fazem para aplicar no dia a dia ali, fórum, né? Ou então na universidade, como é que vai aplicar esse céu, assim? Onde é que vocês encontram uma brecha aí para viver esse céu no dia a dia de vocês? Bom, se a gente pensar que esse céu, no fundo, é uma presença consciente de Deus junto com você, como é que eu consigo, no meu dia a dia, traduzir ou buscar que essa percepção se dê nas coisas mais comuns do dia a dia? Eu vou usar aqui uma analogia muito prosaica, muito simples, mas que me ajuda muito a explicar a ideia. Na verdade, se a gente pensar num churrasco, quando você passa o sal na carne, você não passa em todas as fibras, você passa em algumas.
Mas a sensação ao comer é que toda ela está salgada. Toda ela foi temperada. Então, de certa forma, para um cristão, ele pode aprender a colocar momentos do dia a dia em que ele vai evocar essa presença divina de modo consciente. Isso vai permitir que ele possa, depois, em outras situações da vida dele, fazer essa conexão, né? Falava aqui a Carmina ainda há pouco, o link. Deus está no Wi-Fi, você tem que aprender a linkar, digamos assim, a poder ligar nele. Eu consigo fazer mais facilmente essa percepção. E extrair, dentro das situações mais comuns, a partir dessa experiência simples, né? Essa leitura da presença sobrenatural sobre o natural. Né? Naquilo que eu estou fazendo cotidianamente. Né? Na minha vida, pelo menos, influenciou muito, né? São José Maria Escrivá, e falava disso, né? Que buscar a santidade no meio do mundo. E o trabalho como eixo, ela falava, porque o trabalho é o tempo nobre do meu dia. Né? Cada um de nós que está aqui trabalha a maior parte do seu tempo nobre. Quando você tem mais consciência, eu sinto a sua liberdade mais plena durante esse tempo. Então, se ali você não encontra com Deus, é o que ele dizia, você não vai encontrar nunca. É como se eu confundisse também a semana, se fosse só o fim de semana. Então, o fim de semana é o menor da semana. Então, as pessoas às vezes acham que vivem para o fim de semana. É uma pena, porque ainda falta uma percepção. Então, de certa forma, como é que eu faço no dia a dia? Eu tento colocar ao longo do meu dia alguns instantes em que eu paro para buscar relação com Deus, de modo que, no mais, essa relação possa fluir, a minha percepção possa ficar mais viva, e assim eu consiga, né, fazer essa interação mesmo, né? Esse recomeço. E a partir daí traduzir tudo que se passa nessa lógica sobrenatural. Se a gente for pensar, mesmo as coisas mais duras da nossa vida, Deus está por trás disso. Algo de bom me espera. Né? E a gente tem essa grande percepção nas bem-aventuranças. Né? Eu gosto muito de um escritor que chama de Santaleb, que com evidência, esse homem ligado ao mundo da gestão, ao mundo do mercado de capitais, escreveu um livro chamado Antifrágil. O antifrágil o que é? Mostra que é uma pessoa que, ao invés dela cair diante dos obstáculos, ela cresce. Enquanto o resiliente se sustenta a integridade dele, né? Apesar dos obstáculos, das dores, o antifrágil cresce. Pois, para mim, a ideia do antifrágil, eu posso percebê-la nitidamente nas bem-aventuranças. E as bem-aventuranças é percebida no dia a dia. Portanto, a ideia do céu que a gente tem, que é meramente algo, só um prazer, um deleite, acaba sendo uma ideia um pouco equivocada. Quer dizer, esse céu se expande também para aqueles momentos de dores e de sofrimento, porque dentro dessas situações também eu posso encontrar-me com Deus. Mesmo no dia a dia, no trabalho, as dificuldades que a gente vai tendo, né, os obstáculos na relação de trabalho, com os clientes, o que seja, com os alunos, a gente tem que perceber isso. Então, como treinar essa percepção? Que em alguns instantes do dia eu possa parar e fazer, digamos assim, essa alimentação da alma na relação com Deus. A partir daí, o mais vai fluindo dessa percepção, né? Claro, é um treino, é um exercício para ter uma virtude também da presença de Deus nesse caso, né? Então, mais ou menos por isso, né, Daniel? Acho que Diego, eu vou nessa linha, né? Fazendo um pouco dessa... Tentando fazer isso. É uma tentativa, porque a gente também tenta, cai e volta, né? Faz parte. Eu gostei do seu exemplo do sal na carne, né? Bem... A gente tempera uma parte, né? Mas no todo dá o gosto, né? Então, pega nesse link aí também. Realmente, o trabalho passa por isso, né? A gente... No decorrer do dia do trabalho, não necessariamente eu vou ficar ali rezando o terço, falando de Deus para as pessoas que trabalham comigo, né? Mas eu posso soltar esse pequeno sal, né, durante o meu dia. Eu posso, naquele momento de uma situação entre eu preciso falar a verdade ou uma mentira, e aí eu escolho falar a verdade. Então é uma oportunidade também de, no dia a dia, jogar esse sal do tempero do amor de Deus mesmo, né? Por mais que no dia a dia seja... É muito comum a gente também só focar no trabalho, né? Isso já é um engano, de querer trabalhar muito e achar que eu vou ser santa porque eu estou trabalhando, estou fazendo aquilo que foi me pedido. Então também tenho que ter esse cuidado de não é só trabalhar, né? Mas aproveitar ali como oportunidade mesmo de buscar o céu. E tem algumas situações que você pode dizer aqui no seu dia a dia, onde você foi lançando esse sal nas pequenas coisas, nas suas posturas, nas suas escolhas? Pronto. Acho que sim, assim, eu posso... acho que um exemplo que eu posso dar é numa situação onde eu estou num trabalho, assim, muito difícil, ou perto de fazer uma audiência, né, como advogada. A gente tem que se preparar ali para fazer perguntas para uma testemunha, né, ter um momento mesmo de preparação. E naquele momento eu posso ter... Já tive, nessa semana passada, um colega que estava passando por um problema muito difícil, pessoal, na vida dele, né? E aí ele precisava de um conselho, de uma palavra. E aí naquele momento eu tive assim a graça de dar uma palavra para ele, né, e tirei um pouco o foco do meu problema e olhei para ele, né? E ali eu pude dar uma palavra que foi um conforto para ele.
né? Então, acho que quando a gente também, no trabalho, pega aquela oportunidade de ser o descanso, ou de ser uma palavra, né, de consolo para os nossos irmãos, aqueles que estão conosco, também pode ser uma oportunidade de jogar um pouco desse sal do amor de Deus. Nós vamos conhecer agora a história de um jovem brasileiro que faleceu em fama de santidade em 2008. Talvez você já tenha ouvido falar. Ele é advogado também, se Tem for tudo aí a ver com o eu tema vou de pedir, hoje, né? Eu vou pedir. Ele era promotor de justiça, galera aqui da área do direito. Do direito, tá meu todo Deus mundo do junto céu. aqui. Ordem dos advogados do Brasil não tá dando nada não pra gente, viu? Olha, vamos conhecer então a vida do servo de Deus, Marcelo Câmara. Eu penso que muitas vezes a gente deixa de ser melhor por acreditar que a nossa vida comum não pode influenciar em nada na vida das pessoas. E eu vejo que o testemunho do Marcelo, ele vem para ser uma grande luz, para confirmar justamente o contrário. As pequenas coisas do dia a dia podem, de uma forma muito profunda, influenciar e transformar a vida da igreja, né, a vida de uma cidade, a vida das pessoas que passam por nós. Marcelo, criança, com 10 anos de idade, ele enfrentou, vamos dizer assim, a primeira grande cruz da sua vida, que foi a separação dos pais. E dali ele mudou. Ele, de uma criança, ele passou a se comportar assim como um adulto. Ele assumiu certas responsabilidades que uma criança normal de 10 ou 12 anos não conseguiria assumir. Queria saber das responsabilidades da casa. E Marcelo, sempre com seu coração generoso, conseguiu já, muito jovem, muito criança, o perdão, né, em razão da separação, dessa verdadeira dor que acontece dentro da família. E então ele vai chegar um momento em que ele vai receber o convite direto do Monsenhor Bianchini, que era o diretor espiritual do movimento de Emaús, para fazer um retiro de Emaús, um retiro de final de semana. Nós estávamos organizando o retiro e antes do retiro fazia entrevista, ele foi fazer entrevista, mas não tinha vivência religiosa praticamente nenhuma até ali, ia na missa eventualmente. Ele ia lá, mas que não esperava muita coisa. E ali já ele caiu do cavalo. Como São Paulo, ele percebeu que ele estava errado e que Jesus Cristo estava entrando na vida dele de qualquer jeito. Ele teve uma conversão muito profunda e isso, a partir daí, vai dar um outro direcionamento para a sua vida. E aí ele vai passar a irradiar essa luz de Cristo para as pessoas à sua volta. E com isso, ele no Grupo São Paulo, ele começou um certo trabalho assim de orientador espiritual dos outros jovens. Ele chegava a dizer, não, mas o teu problema, você pega uma virtude e pratica aquela virtude, um mês. Aí a gente conversa de novo, aí a gente vê se precisa mais um mês. E eu orientava outro grupo e achava estranho, porque para mim a direção espiritual tinha que ser um sacerdote, né? Então eu cheguei a conversar com ele, mas Marcelo, tu tem formação para isso? Eu disse, não, mas isso é apostolado, a gente tem que fazer a parte da gente. Então ele assumia e não tinha descanso, ele tinha, pode-se dizer, até dezenas de jovens que ele orientava dessa forma, assim. A doença do Marcelo, ela chegou de uma forma muito súbita. Ele rapidamente, de repente, perdeu os movimentos da perna e já vai ficar diagnosticado um linfoma. Desde essa hora, quem melhor assimilou tudo foi ele. Com uma calma, sabe, uma serenidade, uma fé muito grande. A fé do Marcelo mesmo era inabalável. No primeiro final de semana da internação dele no hospital, o Monsenhor Bianchini vai celebrar a Santa Missa no quarto do hospital com o Marcelo. E ali o Marcelo vai pedir a palavra e vai dizer para os presentes que realmente ele estaria disposto a viver com Cristo todo o sacrifício da doença a partir dali. Eu fui visitá-lo, ele tinha recém sido internado aqui no Hospital Celso Ramos, em Florianópolis. Fui muito preocupado porque as notícias eram de uma moléstia muito grave, o coração apertado, porque eu ia ver um amigo, nós tínhamos 24, 25 anos, numa situação inesperada, e assim que eu entrei no quarto, ele sorriu, assim,
Samuca, meu amigo, que bom te ver, senta aqui, vamos conversar, uma alegria genuína. A gente sabia que era um sacrifício, mas ele ia dar as palestras dele no Emaús. Quantas vezes eu disse, não, meu filho, não vai, todo mundo vai entender, tu não tens condições. Eu disse, não, mãe, tem. Eu vou, eu quero ir. Na última semana de vida, Marcelo começou a perder já a consciência, o organismo já estava realmente muito comprometido, muito debilitado. E nos 2 últimos dias em que ele ainda esteve consciente, eu encontrei nos documentos do processo, ali nos seus prontuários, uma informação que me chamou muito a atenção. Ali dizia assim, o paciente rejeitou o medicamento morfina num determinado horário ali da tarde. 2 dias seguidos havia no prontuário essa informação. E isso me chamou muito a atenção. Então, conversei com a dona Leatrice, com a mãe dele, e ela realmente confirmou. Assim, ele sentia dores muito fortes, dores alucinantes. E mesmo tendo a consciência de que não haveria nenhum problema moral de aceitar, naquele momento, os analgésicos para aliviar o sofrimento, ele foi capaz de fazer esse oferecimento. Não é possível vida coerente de fé na ausência de uma vida de pacificação interna. A pacificação interna, me parece, passa pela oração. Oração traz paz. Oração traz paz. Por quê? Bom, porque rezar é falar com Deus. Se falas com Deus, Deus não te ensinará outro caminho senão o caminho da paz. E se o escutas e se o consideras, certamente trilharás esse caminho. No dia do enterro, o Sr. Bianchini, que era o diretor espiritual do movimento de Emaús, na celebração, ele não usou a estola roxa, mas já usou a estola branca, falando claramente para todos os presentes que não rezássemos pelo Marcelo, mas que rezássemos pedindo a intercessão do Marcelo, porque Tá aí, então vamos ficar na intercessão, né, para que nós tenhamos mais um beato brasileiro aí que vai inspirar com certeza o pessoal dessa área também, né, da advocacia, do direito. É claro que a santidade ela acaba jogando luz sobre todas as áreas da sociedade. Então, servo de Deus Marcelo Câmara, grande exemplo aí para os jovens do Brasil, para todos. E nós vamos continuar aqui nosso bate-papo, recebendo hoje o professor Antônio Jorge e também a advogada Carmina Burana. Carmina Burana. Como é que eu vou errar teu nome, hein? Coisa absurda, né? Carmina Burana, música né? de ópera. O Jorge doutor em Direito pela USP, mas não é paulista, tá me falando que é acreano. Inclusive o Gleison aqui, nosso cinegrafista, acreano também, viu? Lá do Cruzeiro do Sul, olha aí. O Acre tá em peso aqui, né? Pessoal, como é que a gente pode... A gente estava falando muito dessa dimensão do céu aqui na Terra, né? Falou de até churrasco, né? Do sal. Como o céu pode ser conquistado nas pequenas coisas, inclusive nas contrariedades, né? A própria cruz é uma porta de salvação para a gente, né? Quantos momentos de céu a gente não colheu na nossa vida em momentos difíceis, né? Contraditórios que a gente abraçou, né, Delny? Até ele foi falando um pouco também sobre essa questão que a gente acha que o céu é aquele deleite, aquela coisa, quando na verdade é essa presença de Deus concreta e real, mesmo em meio às nossas dores, né? Mesmo em meio aos desafios ali do cotidiano. Vocês fazem opções, vocês falaram sobre isso, mas algumas vezes essas opções que vocês fizeram trouxe algum ônus assim, difícil, né?
que deu um choque assim, cara, fui aqui tentar ser de Deus, buscar o céu e levei uma pancada segura aqui. Já tiveram algum prejuízo? Já sim. Às vezes, assim, é um caminho que a gente vai tentando, com certeza, buscar a eternidade, como a gente está falando aqui ao longo da nossa conversa, mas nós, muitas vezes, também não conseguimos. Então, no dia a dia do trabalho, há decisões que não nos levam à santidade, né? Mas é preciso reconhecer que, quando isso acontece, há sempre uma forma de reconstruir ali uma outra oportunidade. Então, às vezes, eu posso escolher, numa situação de um processo, por exemplo, estar conforme os valores cristãos, e o meu chefe pede uma situação que talvez em algum momento eu possa ter que escolher uma coisa que, para obedecer meu chefe, talvez eu possa ter uma situação de contradição. E aí eu sigo, né, uma situação de também autoridade, mas também tem uma autoridade maior de todas, que é Deus, né? E aí é difícil. Aí, às vezes, a gente tem que tentar conciliar, mas também sem perder aquilo que é essencial, né? Que a galera do direito está se identificando, mas também na universidade, né? O Antônio é bem próximo dessa realidade. No trabalho, de forma geral, é bem desafiante mesmo dar testemunho, né? A gente nada contra a corrente mesmo, né? Eu não quero tirar seus méritos do céu, não, professor, mas rolou alguma perseguição já? Já. Sempre tem, né? Tem, as coisas acontecem, fazem parte também, né? Mas pra gente não ficar também inibido com relação a isso, ou surpreso, o nosso líder põe muito mais, né? Então, interessante a gente pensar. Ontem eu conversava com um amigo sobre isso, né? Mesmo José e Maria, se a gente notar a vida deles, pra gente, você imagina o que é José, né? Então você vai ser o pai adotivo de Deus feito homem. Aí fala, olha, se manda pro Egito que vão pegar vocês, vão matar. Num sonho, ele fala, não, é um pesadelo. A gente pensar na prática, vier para um país estranho, para o Egito logo, porque não posso ir talvez para Samaria aqui do lado. Não, é para o Egito. Então, desafio. Para mim chamar a atenção também nessa parte, eu digo porque, claro, são dois ícones de santidade, Maria e José. E a gente pensa em uma vida comum, ordinária, os dois. Trabalhavam no dia a dia. José era carpinteiro, trabalhava. Maria é dona de casa. Uma vida simples. Não tem aqueles milagres. Não fazem. São simples. Então, já estão, de certa forma, no céu, vivem com Cristo ali dentro. E nem por isso eles são poupados de coisas desafiantes. E Maria, duas situações dramáticas. Se a gente for pensar bem, quando Jesus se perde no templo, ficam 3 dias. Olham 3 pais, os pais por 3 dias procurando o filho e não encontrando. E que eles passaram por dentro. Pior é quando encontram Jesus e vem a resposta do menino. Por que me procuráveis? Vocês imaginam se fosse aqui, um garoto disse isso pro pai, depois de 3 dias os pais procurando. O que o pai faria com essa criatura? Com essa pergunta. E depois, não sabias? Como é que é? Então, algo que desconcerta. Então, veja, vamos pensar, Maria e José estão vivendo junto com Cristo. E nem por isso as contrariedades não acontecem na vida deles. Sim. Para entender que a lógica, portanto, de percepção que ela falava, é a presença de Deus, é a lógica de Deus estar comigo. Então, é atinar com essa percepção. E é por isso que mesmo no sofrimento, a gente vai buscar, ou nas dores, nas contrariedades profissionais, nas perseguições, que vão ser objeto dela, né? Se perseguiram o mestre, vão nos perseguir também. Faz parte da vida. Professor, e quantas vezes também, a Delny pode falar até melhor sobre isso? Todos nós, né? A gente é humilhado, a gente passa por uma situação difícil e quando a gente para e vai rezar, nossa, Jesus está mais próximo. Verdade, Está mais sente próximo. Aquela presença de Deus. E o que seria o céu se não Jesus próximo, né? Jesus comigo. Verdade. E você vê que de repente está ali. Exatamente ali na contrariedade o céu. E eu vejo essa encarnação do Verbo, né? Assim, encarnação de Cristo, é trazer para o cotidiano a eternidade. É a prova de que o homem, nas suas relações aqui nessa terra, pode sim viver com o olhar em vista da eternidade. Mesmo com os pés nesse chão, ter o olhar no eterno. Mas muitas vezes a gente pode achar que ter esse olhar no eterno é viver assim agora. Vou excluir todo mundo aqui, porque agora é só eu e Deus, não tem mais nenhuma realidade aqui de baixo. Fala um pouquinho pra gente, Antônio, sobre o risco dessa distorção da gente se alienar. A gente achar que o céu é algo que eu vivo e eu deixo tudo aqui à mercê, entendeu? Exatamente. Mas é interessante se colocar isso, até porque a gente vai lembrar no Evangelho, né, quando Cristo fala na parábola do juízo,
aqueles que são os eleitos, que vão para o céu, portanto, e aqueles que prestaram serviço ao próximo. E viram no próximo, ainda que não seja de modo consciente, atuavam a favor de Deus. Mas quando que eu te vi com fome e te dei de comer? Quando te vi com sede e dei de beber? Quando fizeste um desses pequeninos, fizeste a mim. Ou seja, Deus não nos pede nem que a consciência de que aquela pessoa é Deus. Mas a ação de transcender, de sair de si, sim, é uma ação que aproxima de Deus. E coloca nessa posição. Né? Ou na parábola do bom samaritano, que ele coloca também isso, né? Interessante, ele fala, passou um sacerdote, passou um levita, que são pessoas da alta estipe espiritual em Israel, não deram atenção. Já o samaritano, que é mal visto, deu. E é Cristo, é Deus dando exemplo. Esse homem está mais próximo de Deus do que o sacerdote, do que o levita. E é um homem do dia a dia, tarefas comuns. Né? Então não é o etéreo. Talvez o etéreo fosse o sacerdote dentro dessa parábola contada por Cristo, ou quiçá o levita, né? Que era da tribo de Levi. Mas o outro, o samaritano, é o que está mais pé no chão, no dia a dia. Tinha água, tinha vinho, tinha azeite, passou, colocou na sua montaria, levou até e com vários detalhes. Está no dia a dia, está nas coisas mais simples, né? Mais comuns, né? Então, essa é a ideia. Então, não é ficar no etéreo, é prestar um serviço de transcendência. Eu gosto de notar, me ajuda a pensar nisso, né? Às vezes, claro, um trabalho que a gente encontra pessoas que têm oposição a gente também. É natural que aconteça isso. Então, como ajudar essas pessoas também? Quero rezar por elas, sem dúvida, né? E há um ponto até de São José Maria que eu gosto, né? Não diga, essa pessoa me perturba, me atrapalha. Essa pessoa me santifica. Enxergar no além também. A presença daquela criatura como que Deus está querendo que eu me supere. Deus está confiando em mim, é uma oportunidade, portanto. Ao invés de ser algo que vá, de certa forma, me desgastar, não, é algo para você crescer. A ideia do antifrágil. É um presente nesse contexto. É aquele olhar sobrenatural sobre a vida, não é, Carmina? A Carmina tá com a cara de tribulação. Eu tô pensando aqui nas cruzes, tá falando aqui das dificuldades, eu tô lembrando das minhas. De São João Maria Vianney, ele falava que quando os cães estão a latir muito alto é porque estamos no caminho certo, né? Então parece que quando a tribulação cresce é que a gente tá ali realmente incomodando ali o inferno, né? Com a nossa presença. É isso mesmo. E não tem um lugar melhor do que o trabalho, né? Porque o próprio nome já diz, é um lugar que vai dar trabalho. A gente não tá ali para descansar, não. Não é férias, é trabalho. Então vai ser difícil naturalmente. Então, já sendo difícil por natureza, né? A gente tem um desafio ainda maior, que é, naquela dificuldade, fazer com alegria o trabalho. Porque eu acho que isso é muito importante quando a gente coloca a felicidade naquela situação difícil, que acaba sendo um testemunho, né? Então, se você tem duas pessoas no trabalho, os dois estão com problema, só que um está em paz, um está trabalhando, então, não, mas vou confiar aqui que vai dar certo, Deus vai me dar uma sabedoria. E o outro está reclamando, está dizendo que está cansado, que não aguenta mais, que é o fim do mundo ali o problema. E aí tem outro que está em paz, porque nós somos chamados a ser esses, né? Que no meio do sofrimento, né? No meio do trabalho caótico, que às vezes a gente tem dias que a gente acha que não tem solução pro problema. Vai nem sobreviver, né? Vai chegar no final do dia. E a gente vê contando os minutos, né? Pra ir embora. E aí a gente dá um testemunho de que pode acontecer muitas coisas externas, mas estamos em paz, sabendo que Deus está cuidando. Nosso bate-papo tá super legal. Daqui a pouquinho a gente continua conversando aqui com os nossos convidados super especiais de hoje. Lembrando para você que ainda hoje nós temos a adoração ao Santíssimo Sacramento. A gente quer convidar você a viver essa experiência com o Eterno hoje. Esse Eterno que deseja entrar na sua casa, no ambiente no qual você nos acompanha, sobretudo no seu coração. Te dá uma alegria toda nova. A gente agora vai para um brevíssimo intervalo de 3 minutinhos. Daqui a pouco a gente volta com mais Fazendo Barulho para você aqui na Rede Vida de Televisão. Diante de tua presença me encontro, Senhor, Deus infinito. O teu olhar me acompanha e sabes quem sou. Ao enxergar tua grandeza em minha pequenez, eu reconheço que minha história é nada sem o teu amor. Por isso venho te buscar.
buscar.